Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? A gente vai ter uma aulinha sobre sintaxe. Na verdade, a gente já viu sintaxe dentro da sala de aula. Eu só queria fazer uma revisãozinha, como já faz um tempo, e depois disso tudo pode surgir algumas dúvidas quanto ao conteúdo que a gente já viu. Eu condensei o que eu pude do conteúdo e tentei deixar o mais claro possível. Tá resumido, pode não ser tão profundo, só que eu consegui condensar tudo. Tudo que a gente viu na sala de aula, que é a introdução, né, à sintaxe, consegui condensar nesse material que eu preparei para vocês. Deixa eu expor aqui, nada mais é do que uma revisão, então vamos lá. A gente começa vendo então a diferença entre frase, oração e período. Segundo Celso Cunha, a frase é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação. Ou seja, para ser frase tem que fazer sentido. Entre o transmissor e o receptor tem que fazer sentido. O receptor tem que entender o que está sendo dito. Quando eu digo assim, ó, que inocência, fogo, que saudade de você, todos esses enunciados, eles têm sentido. Então, eles são frases. Se eu digo que inocência tem sentido, então é uma frase. Se eu grito fogo, vai fazer sentido, não vai saber que tá pegando fogo em algum lugar. Se eu digo que saudade de você, então também vai fazer sentido, também transmite algum sentido. Só que tem uma diferença entre oração e frase. A frase, ela não precisa ter verbo, então ela só precisa fazer sentido. A oração já tem que conter verbo. Ela tem que fazer sentido e tem que ter um verbo. Vê? Na frase, como eu dei o exemplo ali, ó, que inocência, faz sentido, porém não tem verbo. Aqui, ó, na oração, quando a gente passa para uma oração, eu digo assim, ó, você é muito inocente. Ó, o verbo aqui, ó. Então por isso que aqui é uma oração. Se eu digo fogo, faz sentido. Quando eu elaboro uma oração com esse mesmo sentido, eu posso dizer assim, ó, está pegando fogo. Aí tá passando a mesma mensagem do que essa frase aqui. E qual que seria o verbo? Está. Que saudade de você? Quando eu quero falar em forma de uma oração, eu posso dizer assim, ó, eu tenho saudades de você. Aí o verbo tenho. Por isso que na aula que eu falei sobre verbo, eu disse que qual era a importância de vocês identificar o verbo. Porque quando a gente entra em sintaxe, eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é, a gente tem que ter essa noção. Sem a noção do verbo, tu não consegue fazer mais nada. Eu achei legal também passar um pouquinho sobre locução verbal, porque pode causar um pouco de confusão caso não tenha essa noção do que é uma locução verbal. Aí se for só se basear no verbo, nu e cru, e não saber o que é uma locução verbal, às vezes pode ficar um pouco confuso. Como as outras locuções que a gente já viu, são um conjunto de palavras de uma frase que desempenha um papel equivalente a de um verbo único. Ou seja, eu junto dois verbos e ele se torna uma locução verbal, com o sentido de um verbo. A gente vai ter o uso do verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo principal, ele vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, que são as formas nominais do verbo, que nem a gente já viu também. As formas nominais, para quem não lembra, é o gerúndio, particípio e infinitivo. Gerúndio, ação contínua, terminado em NDO. Particípio, ação findada, ação que acabou, terminado em ado, ido, e tem os seus irregulares também. E a gente tem os infinitivos, que são o nome do verbo. Quando a gente vai pegar lá no dicionário, é a forma mais nominal do verbo, terminado em ar, ele e ir, as conjugações. Quando a gente pega aqui, ó, essas orações aqui, vá deitar-se. Tenho dois verbos aqui, vá, verbo ir, e deitar. Então eu tenho o verbo vá, que está no imperativo, e eu tenho deitar, que está no infinitivo. Eu junto os dois, eu formo uma locução verbal. São dois verbos passando noção de um verbo só. Vou correr. O verbo auxiliar está no indicativo e o verbo principal está no infinitivo. Vou correr. Dois verbos expressando só um sentido. Doente, quase não podendo andar. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o verbo auxiliar, que é o podendo, que ele está na forma de gerúndio, e andar, que é o verbo principal, na forma do infinitivo. Então, podendo andar, uma locução verbal. Só pra gente ter essa noção, para não confundir daqui pra frente, porque se eu ficar falando isso direto, pode atrapalhar um pouco. Então é bom ter essa noção do que é uma locução verbal. Bem, agora a gente entra no período, que agora sim é análise por si só. Período é a frase organizada em oração ou orações, segundo Celso Cunha. Então eu vou ter, ó, o período simples e o período composto. O período simples, como o próprio nome já diz, é formado só de uma oração. Então se eu digo assim, ele teve seus dias de glória. Como é que eu vou descobrir quantas orações tem aqui? Simples, eu vou ver qual que é o verbo. Ele teve seus dias de glória, qual que seria o verbo? Verbo ter. Ele teve. Tem um verbo, tem uma oração, período simples. Não posso ajudar. Nesse caso aqui, eu tenho uma locução verbal, que é o verbo auxiliar poder, posso, e ajudar. Uma locução verbal, como eu disse, equivale a um verbo. Então aqui eu tenho também uma oração, ou seja, período simples. Sem motivo algum, comecei a correr. Quais seriam os verbos, ou seja, locução verbal? Verbo comecei e o verbo correr. Locução verbal. Então a gente tem aqui uma oração, período simples. Quanto a essa preposição aqui, não tem problema nenhum. É o verbo auxiliar do verbo principal correr. Então vamos lá, o composto, como o próprio nome já diz, é duas ou mais orações. Então simples uma oração, composto mais de uma oração. De novo, como é que eu descubro quantas orações eu tenho? Olho quantos verbos ou locuções verbais eu tenho. Seja aqui, ó, vi, vivi, venci. Eu tenho quantos verbos? Eu tenho vi, eu tenho vivi e eu tenho venci. Então eu tenho três orações, período composto. Bom conhecê-la, embora não possa ficar. São duas orações que constituem o mesmo período, certo? Então eu tenho aqui, ó, o verbo conhecer e eu tenho aqui também possa ficar, que é uma locução verbal. Verbo auxiliar poder e o verbo principal ficar. Então aqui eu tenho um
verbo, uma locução verbal, período composto. Triste é viver quando não se sabe o porquê. Então a gente tem aqui o verbo viver e a gente tem o verbo saber. Dois verbos, período composto. Bem simples, tá? Tá aqui a importância. Se tu sabe identificar o verbo, tu vai conseguir identificar quantas orações tem e assim tu vai saber se é período simples ou período composto. E claro, tem mais outras coisas mais pra frente que nem a gente já viu, mas a gente tá reforçando. Então vamos lá, agora que a gente entra na análise sintática. O que seria análise sintática? Quando a gente vê morfologia, que é o que a gente estava lendo ali, quando eu classifico o verbo, o verbo é isso, o substantivo é aquilo. Agora a gente vai fazer uma análise sintática. A análise sintática ela pega a frase e analisa qual a função de cada termo dentro da frase. Então ela não é simplesmente isolado uma palavra ou outra. Ela pega na totalidade e vai ver qual é a função daquela palavra dentro da frase. Por exemplo, uma análise sintática que eu posso fazer rápido só com os termos essenciais desse período, o esforçado João fez ótimos trabalhos este ano. Eu posso fazer assim, qual que é o verbo? O verbo fazer. Qual que é o sujeito? João. E qual que é o predicado? Fez ótimos trabalhos este ano. Pronto, fechou. É claro, é só os termos essenciais, mas já é o início de uma análise sintática, certo? Então eu estou vendo aqui a função de cada palavra dentro da oração. Então eu vejo ali, qual que é o verbo? O verbo é esse. Tá, quem é que está realizando a ação? É o João, então o João é o sujeito. E o que está sendo dito sobre João? Que ele fez ótimos trabalhos esse ano, então aquilo ali é o predicado. Essa é a diferença entre fazer uma análise sintática e a gente só pegar uma palavra e analisar ela. Dentro da análise sintática, a gente vai ver um substantivo pode ser várias coisas, um pronome pode ser várias coisas, certo? Um advérbio, adjetivo e assim por diante. Análise sintática do período simples, que a gente está aqui só com uma oração. Por isso os termos essenciais, análise sintática do período simples. A gente não vai analisar a relação de uma oração com a outra, sim os termos dentro da oração. Então agora a gente entra mesmo nos termos essenciais. A gente tem primeiro o sujeito. O sujeito o que é? É algo ou alguém sobre o qual se faz uma declaração. Bem simples. Nesses três períodos aqui a gente pode ver, as informações foram de grande valia. Então se sujeito é algo ou alguém sobre o qual se faz uma declaração, sobre o que se diz alguma coisa, então aqui as informações foram de grande valia. Eu posso ver que foram de grande valia, tá falando sobre o quê? As informações. Então eu sei que as informações vai ser o sujeito. Se eu digo assim, feliz ele estava. Quem é que estava feliz? Ele. Então ele vai ser o quê? O sujeito. Vocês podem ver que a posição do sujeito não diz nada. Ele pode estar no começo, ele pode estar no meio, ele pode estar no fim. Não é só o caso de eu olhar, o que está no começo da frase é o sujeito, o que vem depois é predicado. Não, tem que analisar a função daquele termo dentro da frase. Nesse período aqui, brincavam antigamente na rua as crianças, pode ficar meio confuso para achar o sujeito. Pode pensar assim, mas eles brincavam? Quem é? As crianças? A rua? Quem que é o sujeito? Tem uma regrinha que não é minha, eu até botei os créditos aqui, é do professor Guido Belatti, que é do Colégio Energia. Eu vi essa regrinha, não sei se foi ele que elaborou, mas o primeiro lugar que eu vi foi numa aula dele, então eu estou usando aqui e já estou botando o nome dele. Que ele chama de regrinha do X, que é bem simples, mata todas as dúvidas quanto a sujeito. É simples. Se o verbo é X, sujeito é aquele ou aquilo que X. Então eu só pego e troco o X pelo verbo. Quando eu pego aqui, brincavam antigamente na rua as crianças, qual que é o verbo? Verbo brincar. Então, se o verbo é brincar, sujeito é aquele ou aquilo que brincava. Pode ver aqui, verbo brincar, tô pegando o infinitivo, aqueles que brincavam, que é como tá no período. Quem é que brincavam? As crianças, não é? Então, as crianças vai ser o sujeito. Essa regra aqui, se conseguir jogar ela na oração, depois de entender ela mesmo, ela vai matar 100% das dúvidas quanto ao sujeito. Agora o predicado o que é? Se o sujeito é algo ou alguém sobre o qual se faz uma declaração, o predicado vai ser essa declaração que é feita sobre algo ou alguém. Então, se eu digo assim, a tristeza tomou conta daquela família, qual que é o verbo? O verbo tomar. Se o verbo é tomar, o sujeito é aquilo ou aquele que tomou. Quem foi que tomou? A tristeza. A tristeza vai ser o sujeito, então o resto vai ser predicado. A tristeza tomou conta daquela família. Tomou conta daquela família vai ser predicado. Pode ver que tomou conta daquela família é a informação que está sendo dada sobre tristeza. Então por isso que o predicado vai ser esse e o sujeito vai ser esse. Simples. Triste estava João. Qual que é o verbo? O verbo é estar. Se o verbo é estar, sujeito é aquilo ou aquele que estava. Quem é que estava triste? João. João vai ser o sujeito e o resto vai ser predicado. Triste estava. Triste estava João. Triste estava a informação que se dá sobre João, então o predicado. Fechou. Simples. Então nisso a gente entra agora sobre os tipos de sujeito. São 5 tipos de sujeito. A gente começa pelo sujeito simples. Quando o sujeito tem um só núcleo, aí a gente vai dar uma analisada. A gente sabe que o verbo é fazer, e se o verbo é fazer, sujeito é aquilo ou aquele que faz, certo? Como a gente já viu na regrinha. A gente já sabe que o inteligente e dedicado menino é o sujeito e fez um poema profundo. É o predicado. Porque fez um poema profundo é a informação que está se dando sobre o inteligente e dedicado menino. Agora que vem a parte importante, é eu saber o que é o núcleo. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais importante, é o cerne, é o que traz a mensagem principal do sujeito. Eu já sei
que é menino. Porque o que a gente tem ali dentro do sujeito? A gente tem o inteligente e dedicado menino. A gente pode ver que inteligente, característica de menino. Então, inteligente está ligado a menino. Eu posso tirar inteligente, eu posso dizer assim, ó, dedicado menino. E também, dedicado é uma característica de menino. É só uma característica, eu posso tirar também. Eu posso falar assim, ó, o menino fez um poema profundo. Então, eu sei que menino é o núcleo do sujeito. Certo? Quantos núcleos do sujeito eu tenho aqui? Só um. Se é um só núcleo, então sujeito simples. Ó, se eu digo assim, ó, o barco à vela fez todo o percurso sem problemas. Então vamos lá, qual que é o verbo? Verbo fazer. Se eu jogar na regrinha do X, eu vou descobrir quem é o sujeito. Se o verbo é fazer, sujeito é aquilo ou aquele que faz. Quem é que fez todo o percurso sem problema? O barco à vela. Então eu separo aqui. O barco à vela, sujeito, fez todo o percurso sem problemas, predicado. Certo? Agora eu vou descobrir qual que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, parte mais importante. Então eu já sei que é o barco. Quer ver por quê? Ó, a vela não é uma característica de barco? Eu não posso tirar a vela e vai continuar tendo o mesmo sentido? O barco fez todo o percurso sem problemas? Então por isso que barco é o núcleo do sujeito. Quantos núcleos do sujeito tem aqui? Só um. Então vai ser o quê? Sujeito simples. Segue. Sujeito composto. Sujeito simples é quando eu tenho um núcleo. Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos. Internação e tratamento intensivo são essenciais. Eu vou ver qual que é o verbo primeiro. Vê que a gente sempre começa pelo verbo, certo? Qual que é o verbo? Verbo ser. Eu vou usar a regrinha do X. Se o verbo é ser, sujeito é aquilo ou aquele que é. Quem é que é essencial? A internação e tratamento intensivo. Então eu já sei que internação e tratamento intensivo são o sujeito e são essenciais predicado. Já posso separar. Aí agora a gente entra naquele detalhe de núcleo. Eu sei que o núcleo é internação e tratamento. Quer ver o porquê? Além disso eu tenho o quê? Eu tenho um intensivo. Mas intensivo não é característica de tratamento? Tratamento intensivo? Então eu sei que tratamento vai ser o núcleo. Internação também não tem uma característica. Então por isso que internação e tratamento são os núcleos do sujeito. Quantos núcleos que eu tenho aqui? 2. Se eu tenho mais de um núcleo, então vai ser sujeito composto. Sempre em movimento estão o futuro e as oportunidades. É a mesma coisa que eu falei. A gente não tem que se apegar à posição do sujeito. A gente tem que descobrir, sendo ele estiver em qualquer posição. Começo, meio e fim. Jogando aquela regrinha a gente consegue. Quer ver? Qual que é o verbo? O verbo estar. Então joga na regrinha do X. Se o verbo é estar, sujeito é aquilo ou aquele que está. Quem é que está sempre em movimento? O futuro e as oportunidades. Então eu sei que futuro e oportunidades, sujeito, e sempre em movimento estão predicado. Aí agora a gente vai analisar. Tá bem simples, porque aqui ó, só tem duas palavras. A gente tem os artigos aí, a conjunção ali. Mas, e substantivos, só futuro e oportunidades. Então ficou bem mais fácil. Futuro e oportunidades vão ser o núcleo do sujeito. Tem quantos núcleos do sujeito? 2. Se eu tenho 2 núcleos do sujeito, ou seja, mais de um, vai ser sujeito composto. Simples assim. Eu tenho o sujeito oculto ou desinencial, ou seja, ele não está expresso na oração de forma material, não está escrito, mas a gente consegue identificar quem é através da desinência do verbo principal ou de outro verbo. Por isso que a gente chama de oculto ou desinencial, porque a gente pode descobrir também pela desinência do verbo. Então vamos lá. Ficamos um bocado sem falar. Qual que é o verbo? Verbo ficar. E a gente joga na regra do X. Se o verbo é ficar, sujeito é aquilo ou aquele que ficou. Quem é que ficou? Nós. Mas está escrito? Não. Então, aquilo tudo ali vai ser predicado. E como eu consegui identificar através da desinência, que está aqui, ó, o mos, que eu consigo identificar o sujeito nós, então por isso que eu chamo de sujeito oculto ou desinencial. Porque eu consigo saber quem é, embora ele não esteja escrito. E desinencial porque a gente pode descobrir através da desinência do verbo. Também tem outra forma que eu posso descobrir que não é pela desinência. É quando eu já tenho citado ele anteriormente. Então nesse exemplo aqui, ó, Guilhermina bocejou. Iria adormecer, começou a calcular as horas. Então ali, ó, pode ver que eu tenho 3 orações. Vamos analisar a primeira. Qual que é o verbo bocejar? Se o verbo é bocejar, sujeito é aquilo, aquele que bocejou. Quem foi que bocejou? Guilhermina. Então eu já sei que Guilhermina só tem aquilo ali, vai ser o núcleo do sujeito, sujeito simples. Só que eu continuo, eu tenho ali a outra oração, ó, iria adormecer. Quem é que iria adormecer? Eu sei ali, ó, Guilhermina. Tá escrito? Não. Por isso que vai ser sujeito oculto. Eu não descobri pela desinência. Eu descobri porque anteriormente já foi citado. Por isso que ele é sujeito oculto. Quem foi que começou a calcular as horas? Guilhermina. Porque continua no mesmo período. Quem é? Sujeito Guilhermina. Sujeito oculto. Tranquilo. Certo? Eu tenho um sujeito indeterminado. Tem uma diferença entre o indeterminado e o oculto. O indeterminado eu não consigo saber quem é. O oculto eu consigo. Ou pela desinência ou pelo contexto. Chega assim, ó. Roubaram a bicicleta do rapaz. Qual que é o verbo? O verbo roubar. Se o verbo é roubar, o sujeito é aquilo ou aquele que roubou. Quem foi que roubou? Eu posso dizer eles, mas eles quem? Eu consigo identificar? Eu tenho alguma coisa ali antes ou depois? Pela desinência eu consigo descobrir? Não. Por isso que ele é sujeito indeterminado. Não tem como eu saber. Nem pelo contexto e nem pela desinência.
certo? Então vai ser tudo predicado e eu vou classificar o sujeito como indeterminado. E eu tenho outra forma também, que é a forma sintética, que eu vou usar a partícula C como índice de determinação do sujeito. Então fica ali, ó, precisa-se de garçons. Quem é que precisa? Ó, se o verbo precisar, o sujeito é aquilo que ele precisa. Quem é que precisa? Eu não sei. Então, como eu não sei, vai ter só predicado e vai ser sujeito indeterminado. Então, a diferença entre o sujeito indeterminado e o oculto eu consigo descobrir ou pelo contexto ou pela desinência do verbo. E o indeterminado eu não consigo de nenhuma das duas formas. E eu também tenho aquela oração que não vai ter sujeito. Não tem sujeito nela. Por exemplo, os verbos de fenômeno da natureza. Nesse caso aqui não tem como usar a regra. Porque se eu jogar na regra, se o verbo é chover, sujeito é aquilo que choveu, não vai fazer sentido. A gente não tem como dizer o céu choveu. Sintaticamente não faz sentido. Então ali, ó, o verbo chover, ninguém chove. Então por isso que é uma oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Isso aqui vai ser tudo predicado. Então como é que eu descubro quando é que é oração sem sujeito? É só na decoreba. Não tem outro jeito. Eu tenho que decorar principalmente essas 4 principais regras, tá? O verbo que expressa ou denota fenômeno da natureza, que nem eu falei. Fazia muito frio. Quem é que fazia frio? Não tem sujeito. Ninguém fazia frio. O verbo haver, no sentido de existir, ele também vai ser inexistente. Ó. Pode ver aqui, ó. Há vários motivos para a felicidade. O verbo há, ele não tá nem no plural, porque ele não concorda. É sujeito inexistente. Mas, quando eu uso o verbo existir, ele tem sujeito. É só o haver no sentido de existir. A frase como é que ficaria se fosse com o verbo existir? Existem vários motivos para a felicidade. Só que como é o verbo haver, fica há vários motivos para a felicidade. O verbo haver, fazer e ir quando indica um tempo decorrido, o tempo que passou. Não é fazem 5 dias que não a vejo. É faz 5 dias que não a vejo. Porque o verbo fazer, ele vai ser impessoal, ele não vai ter sujeito. Ele não vai concordar com o número de dias. Ele é impessoal, nesse sentido. E o verbo ser também quando indica tempo em geral. Era inverno quando a conheci. Tem algumas observações aqui. Locução não verbal também pode tornar-se impessoais, né? Eu também posso falar assim, ó, deve haver pedaços de vidro por todos os cantos. Normalmente o que acontece? O verbo auxiliar, ele flexiona e o verbo principal, ele fica ali numa forma nominal, né? Ou infinitivo, ou participo ou gerúndio. Só que quando ele é impessoal, no caso aqui do haver, ó, deve haver pedaços de vidro por todos os cantos. Se eu fosse usar o verbo existir, ficaria devem existir pedaços de vidros por todos os cantos. Porque o existir, ele é pessoal, ele vai concordar. Mas, como eu já falei ali, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não concorda. Por isso que tá, deve haver no singular e pedaço de vidro por todos os cantos, no plural. Porque ali, ó, na locução verbal, o verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. Em sentido figurado, os verbos de natureza, ele pode ter sujeito. Se eu digo ali, ó, choviam flocos de chocolate aquela noite. O flocos de chocolate vai ser o sujeito do verbo choviam. Pessoal, então, era isso, tá? É uma revisãozinha. É bastante conteúdo, mas é como só uma revisão, a gente já viu isso. E é só para vocês relembrarem. Eu vou postar ali, como sempre, link para auxiliar no estudo de vocês, para você dar uma aprofundada. Dá uma olhada, faz o exercício que eu vou botar. Olha mais exercício, tá? É bastante coisa que a gente já viu, mas assim, até que é simples, porque é tudo uma lógica. O legal da sintaxe é isso. Se tu pega a lógica, tu vai fazendo tranquilo, certo? Então, gente, obrigado, viu? Tudo de bom para vocês e bons estudos.